Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram em muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Fernando, parece-te bem começarmos com um fadinho, que é tão português? Claro. Olha lá, achas que se não tem havido restauração, ou seja, se hoje fôssemos espanhóis, achas que existiria fado? Espera, já falamos. Ok. Lisboa, não sejas francesa com toda a certeza, não vais ser feliz. Talvez soasse assim. Lisboa, que areia daninha, vai doce alfacinha, casar com Paris. Talvez não. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és espanhola, tu és para nós outros. Repara que Portugal, no tempo dos Filipes, era bilingue. Tanto se falava português, mas também se falava castelhano. Tal qual como hoje em dia na Catalunha, não é? Onde se fala castelhano e catalão. Una casa espanhola que é de bem, pai vino sobre a mesa. Mas, Fernando, isto com os Filipes mudou muita coisa em Portugal, não? Se queres falar dos Filipes, vamos ver o que se passou antes. Ironicamente, o início do reinado dos Filipes em Portugal fecha um ciclo que começara quase 200 anos antes com a coroação do mestre de Avis e a derrota dos castelhanos na Batalha de Aljubarrota. Com a assinatura da paz, em 1411, Portugal começaria a expandir os seus horizontes, descobrindo novas terras e acabando por dividir o mundo com os seus novos amigos espanhóis. Assim, quando em 1521 Dom João III sobe ao trono, herda um vastíssimo e disperso império, que era bastante cobiçado. Embora Dom João III tenha tido 10 filhos, todos acabariam por morrer muito novos, ficando o seu neto, Dom Sebastião, como seu único herdeiro. No entanto, também Dom Sebastião acabaria por desaparecer em batalha. Então, nesse caso, Fernando, a música é outra. Mas isto é português, castelhano ou inglês? É francês, acho eu! Não se percebe nada. É francês do Quebec! Por que é que estamos aqui? Então, Dom Sebastião vai aparecer no dia do nevoeiro! Epá, mas isto é só fumo, pá. Foi o que se arranjou! Mas tens razão, falamos melhor lá fora. Além disso, duvido que Dom Sebastião apareça. Dom Sebastião fez por Portugal, mais valia estar quieto. Sim, Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir sem deixar herdeiros. Mas também inspirou muitos poetas, desde Camões a Fernando Pessoa. Passando pelo José Cid. É o rei Dom Sebastião. Incrível. Que maravilha! É, não é? A minha roupa. Comprei lá numa loja de uns góticos em Londres. Mas os vossos chapéus também são fixes. Obrigado.
Nada, fiquem bem. Falso alarme. Pois. Mas voltando ao Dom Sebastião original, como é que ele vai para uma guerra? Fora daqui, sem deixar herdeiro. É de uma completa irresponsabilidade. Borges, eu não diria irresponsável. O que se passava é que Dom Sebastião tinha uma personalidade muito especial. Borges, anda daí. E para percebê-lo mesmo bem, seria ótimo fazer-lhe uma ação de psicanálise. Não, portanto, continuemos. Vossa Majestade disse-me que ficou órfão de seu pai e ainda não tinha nascido. Foi rei aos 3 anos e a sua avó e o seu tio-avô, que foram regentes na altura, deram-lhe uma educação muitíssimo religiosa, o que lhe incutiu em si um enorme desejo em expandir a fé e conquistar o norte da África aos infiéis. Estou correto? Com certeza. Considera também o amor por uma mulher um sentimento completamente estúpido e, segundo as suas palavras, incompatível com as suas nobres causas de cavaleiro. Hein? Sim. Pois, sim. Qual é a sua conclusão, doutor? Olha, a minha conclusão é que eu devo ser muito maluco para estar aqui sozinho a falar para um quadro. Com licença, que eu tenho mais que fazer. Bem, e agora que ficámos sem o Dom Sebastião, aqui e na história de Portugal, diz-me, por favor, o que é que aconteceu. Depois, o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que já tinha sido regente durante a infância de Dom Sebastião, sobe ao trono. Uma vez que é cardeal e não se pode casar, Dom Henrique pede autorização ao Papa para renunciar ao seu posto e assim criar descendência. Contudo, Gregório XIII não o libertou dos seus votos. 2 anos depois, morre sem deixar qualquer herdeiro. Porquê é que o Papa não deixou Dom Henrique renunciar aos seus votos? Porque era familiar de Filipe II, que seria um dos mais fortes candidatos ao trono de Portugal, logo após a morte sem filhos do cardeal Dom Henrique. Ah, muito me contas. E quem eram então os candidatos? No começo eram 5, mas no final apenas 3 se destacaram. Tínhamos Dom António, prior do Crato, Dona Catarina de Bragança e Dom Filipe II, o rei de Espanha. E dos 3 acabaria por ser Dom Felipe, o nosso rei. Estás muito enganado, meu caro Luís. A presidente do reinado mais curto da história de Portugal. Dom António foi aclamado pelo povo o rei de Portugal, mas numa condição bastante polémica, uma vez que era por muitos considerado filho ilegítimo do infante Dom Luís. Sem dispor de um exército organizado, as suas tropas foram esmagadas na Batalha de Alcântara pelas tropas espanholas lideradas pelo Duque de Alba. Alto! Lamento o erro. Esta é a sua descendente, a atual Duquesa de Alba. A Rainha das Plásticas. Agora sim. Pelo Duque de Alba, sendo Dom António destornado 1 mês depois de ter subido ao trono e substituído por Filipe II de Espanha. E Dom António falou ao povo e disse: o meu reinado vai ser tão bom, não foi? A maioria dos historiadores nem sequer coloca Dom António na lista de reis. Há, no entanto, uma história engraçada, uma história com E que lhe está associada. Boa, adoro histórias com E. Uns anos mais tarde, Dom António irá tentar recuperar a coroa, desta vez com o apoio dos ingleses, que desembarcaram perto do Peniche e se dirigiram a Lisboa. Na capital, eles eram esperados como os amigos de Peniche. Contudo, devastados pela peste e com uma artilharia ineficaz para atacar Lisboa, os ingleses iriam desistir e voltariam ao seu país, deixando os apoiantes de Dom António a perguntar-se o que seria feito dos amigos de Peniche. E assim se corrige essa tremenda injustiça para com os penichenses. Os ingleses foram maus amigos, ou pelo menos inconsequentes, uma vez que deixaram Filipe no trono. Mas como é que Filipe II se torna rei se havia uma alternativa bem mais válida e completamente portuguesa, que era a Dona Catarina de Bragança? Dona Catarina, infanta de Portugal e duquesa de Bragança, era filha do infante Dom Duarte, filho do rei de Portugal Dom Manuel I e irmão do rei Dom João III, que era o avô de Dom Sebastião. O marido de Dona Catarina, o Duque de Bragança, jogou pelo seguro. Não quis arriscar as suas imensas posses num jogo político extremamente perigoso com Filipe. Mas os Bragança tinham de certeza um grande apoio da nobreza e do clero, não? Em princípio, sim. Só que o imenso poder de Filipe, o seu caráter forte, a sua estratégia diplomática influenciaram os portugueses. E, claro, o seu dinheiro. Ah, claro, o dinheiro.
A nível comercial, o Império de Filipe, conhecido como o Império onde o Sol nunca se põe, e o português complementavam-se na perfeição, abrindo assim novos mercados aos dois reinos. Também a nível financeiro, a união era vantajosa para os mercadores portugueses, uma vez que a frota espanhola da prata injetava a enorme quantidade de metais preciosos que eles precisavam para alimentar o tráfico com o Extremo Oriente. Mas há mais. A dita castelhanização de Portugal, na educação, na literatura e na ciência, foi um facto. Aliás, o próprio Camões chega a escrever parte da sua obra em castelhano. Sim, mas atenção, já Gil Vicente, um século antes, fez o mesmo. E de resto, muitos outros escritores portugueses. Ah, mas eu sei também que o Cervantes admirava muito a língua portuguesa. Até lhe chamava a doce língua. Sim, a influência era mútua, mas numa dominante de Espanha sobre Portugal. Mas, todavia, Filipe II foi um rei respeitador, dentro do princípio, um rei, dois reinos. Isso já faz lembrar o Deng Xiaoping com o seu Um País, Dois Sistemas. Logo depois de se tornar rei de Portugal, através das Cortes de Tomar, Dom Filipe comprometeu-se a respeitar as liberdades, privilégios, usos e costumes da monarquia portuguesa. Os principais cargos políticos em Portugal seriam preenchidos por portugueses. A língua nos documentos e atos oficiais continuaria a ser o português. O comércio com a Índia e a Guiné só poderia ser feito por portugueses. Mas é claro que não eram só direitos para o nosso lado, também havia obrigações. Não, evidentemente, olha, por exemplo, a nossa participação na famosa Armada Invencível, em 1588, no contexto da Guerra Anglo-Espanhola. Pois, a Armada Invencível, que foi toda armada em boa, mas levou uma sova e foi assim que perdemos muitos dos nossos barcos. Sim, mas apesar de tudo, a administração de Filipe I foi muito boa. Fizeram-se excelentes reformas na justiça, nas finanças, na administração, etc., por vários sítios. E calculo que isso tenha feito esquecer algum orgulho nacionalista. Sim, mas as coisas haveriam de mudar com Filipe II. Em 1598, morre Filipe I. O seu filho, Filipe II, ascende ao trono, mas é a antítese do pai. Fraco de espírito, desinteressado pela governação, entregando o poder aos seus favoritos. A política de Madrid tende agora para a centralização. Em 1602, nomeiam-se 3 ministros castelhanos para o Conselho de Portugal, violando o que fora acordado em Tomar. O descontentamento popular agrava-se ainda mais com o aumento dos impostos. E aí já se torna menos agradável o domínio espanhol. E aí ganha força o sebastianismo. Ou seja, a ideia de que Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir, que estaria preso, mas voltaria para reclamar o trono. Mas sabes que vários impostores se quiseram passar por Dom Sebastião, na Ericeira, em Penamacor, em Espanha e até mesmo em Veneza. Não, Fernando. Garanto-te que Dom Sebastião está vivo e o Elvis também, e se calhar até são amigos. Se calhar. Mas sabes que com Filipe II, se o centralismo espanhol se deu a conhecer, com o seu filho no trono a partir de 1621, as coisas ir-se-iam agravar e muito. Sim, e com o Filipe III de Portugal, já o Império Espanhol está numa clara fase de declínio. É, precisamente. Por isso é que o seu primeiro-ministro, o Conde Duque de Olivares, tendo perfeita consciência disso, reforça o poder central. Em 1625, o Conde Duque de Olivares elabora Instruções sobre el Gobierno de Espanha, um plano que visa absorver por completo o Reino de Portugal. Nele, os principais cargos militares e administrativos do Reino e do Ultramar passaram de vez a ser desempenhados por espanhóis. O plano contempla também uma política de casamentos entre a nobreza portuguesa e a espanhola, de modo a unificá-la. O melhor exemplo é o casamento de Dom João, Duque de Bragança, com Dona Luísa de Gusmão, filha do Duque espanhol de Medina Sidónia. O Conde Duque de Olivares sabia perfeitamente que Dom João poderia constituir um sério obstáculo à unificação ibérica, até porque era o senhor de uma poderosa casa senhorial, a primeira de Portugal e das primeiras da Península Ibérica. Poderosíssima, de facto. Aliás, como é bem perceptível aqui, na sede do seu ducado, o Palácio de Vila Viçosa. Efetivamente, Dom João era Duque de Bragança, de Barcelos, de Guimarães, Marquês de Valença e de Vila Viçosa, Conde de Ourém, de Arraiolos, de Neiva, de Faro, de Faria, de Penafiel, Senhor de Monforte, Alegrete, Vila do Conde, entre muitas outras localidades. Chegavam a perto de 100 mil os seus vassalos. Bebe um copinho de água.
Mas olha, o tiro saiu pela culatra ao Conde Duque de Olivares. Como assim? Dona Luísa de Gusmão iria até persuadir a revolta de Dom João. Espera aí, já lá vamos. A verdade é que para Olivares a unificação ibérica estava bem encaminhada. O grande problema para a Espanha era o resto do mundo. Na primeira metade do século XVII, Espanha estava envolvida em vários conflitos internacionais. O maior deles era a Guerra dos 30 Anos, que englobou várias nações europeias e que se agravou com a entrada em França do cardeal Richelieu a partir de 1630. Fora da Europa, ingleses e holandeses atacavam todo o Império dos Filipes. No antigo ultramar português, caiu Ormuz, Bahia, diversos baluartes em Ceilão, Olinda, Recife e Mombaça, São Jorge da Mina e Arguim, embora muitos destes centros tenham sido recuperados. Mas sobre estes ataques holandeses e ingleses tenho de falar, posso? Claro, força. É que grande parte destes ataques era feito por corsários, que no fundo agiam como piratas, mas com a autorização oficial de um país, através da Carta de Corso, para saquear o seu inimigo. Alguns corsários acabaram por ser altamente reconhecidos pelo seu rei. É o caso do holandês Pitain ou do famosíssimo Francis Drake, cuja atividade corsária rendeu à coroa britânica mais de 200 mil libras. Tornou-se, por isso, um dos mais famosos Sir de sempre, em conjunto com Isaac Newton, Alex Ferguson, Paul McCartney ou os James Bond, Sean Connery e Roger Moore. Já vi que gostas muito de piratas e corsários. E do James Bond também. Mas voltando aos ataques às nossas colónias e navios. Sim. A ineficácia dos espanhóis em nos defenderem levava os mercadores portugueses ao desespero. E tendo em conta a quantidade de conflitos que Espanha tinha pelo mundo inteiro, imagina a quantidade de dinheiro que era preciso para os financiar. Sim, claro. Isso vai-nos conduzir a um outro problema que leva a uma revolta nacional. Os impostos. Por todo o país os impostos eram aumentados e as administrações locais eram obrigadas a contrair empréstimos que eram diretamente canalizados para o financiamento da guerra. E os motins populares espalharam-se por Portugal inteiro. De norte a sul, o mais significativo foi a revolta de Manuelinho, aqui relativamente perto, em Évora. A revolta do Manuelinho foi um movimento popular em Évora que teve Manuelinho, um louco da cidade, como seu falso chefe, mantendo assim o anonimato dos verdadeiros impulsionadores. A multidão enfurecida queimou o livro que registava os impostos, desobedeceu aos fidalgos e desrespeitou o arcebispo. Deste movimento surgiram novas insurreições e motins, sobretudo no sul do país, mas também no Porto, Vila Real e Viana do Castelo. Estas revoltas populares são a prova de que o descontentamento no país era geral. Isso fez com que um grupo de nobres se sentisse legitimado para levar em frente uma revolta, um golpe palaciano. Os conjurados. Precisamente. Os conjurados eram um grupo constituído por cerca de 40 nobres que se reuniam secretamente em Lisboa com o objetivo de destruir Filipe III e proclamar um rei português. Os seus encontros secretos realizavam-se no Palácio de Jorge de Melo, no Palácio dos Duques de Bragança e no Palácio Almada, hoje chamado Palácio da Independência, no Rossio. E eles entravam por aqui e... Não. Por aqui nunca. Isso iria dar nas vistas. Eles entravam por uma porta lateral do palácio e que acedia à antiga muralha fernandina que delimitava as traseiras da propriedade. Esta é a muralha fernandina. E aquela porta ali, tapada, era a porta, o sítio por onde eles entravam. Sim, mas aqui, em vez de jardim, existiam árvores. E ali à direita era o salão onde eles se reuniam. Ou seja, esta parte é toda construída posteriormente. Sim, mas vamos até lá acima. E ali o jardim estava cheio de árvores. E por isso, nenhum dos empregados da casa se apercebia do que se estava a passar. Ótimo, não fosse algum deles denunciar os conjurados aos espanhóis. E tudo acontecia nas barbas do poder. Exatamente, porque mesmo ali é o Terreiro do Paço, onde vivia a vice-rainha. É, e ali em cima, no Castelo São Jorge, estava aquartelada a guarda castelhana e a guarda tudesca.
vezes, quando é feito assim nas barbas, é precisamente quando se levantam menos suspeitas, não é? Era precisamente o que acontecia. As reuniões de chabregas eram bem mais problemáticas. Mas os 40 conjurados nunca se reuniram em simultâneo. Os cabecilhas do grupo cingiam-se a um número muito mais reduzido de conjurados. É, por exemplo, o caso de Dom Rodrigo da Cunha, Dom Jorge de Melo e seu irmão Francisco de Melo, Dom Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, o único que conheceu Portugal independente, e o Conde Antão Vaz de Almada, o proprietário do palácio. O plano dos conjurados era que Dom João de Bragança, que vivia aqui, no seu palácio em Vila Viçosa, subisse ao trono em Lisboa. Sim, no final do ano de 1640 estavam reunidas boas condições para que a revolta tivesse êxito, nomeadamente a revolta da Catalunha. Se sobrevava também ao centralismo de Olivares, desviava cada vez mais militares de Espanha para aquela região. Depois o Natal estava próximo e muitos espanhóis que viviam em Lisboa foram também passar a época festiva ao seu país. E porquê que o Duque de Bragança era a escolha dos conjurados para rei de Portugal? O Duque de Bragança era neto de Dona Catarina, que em 1580 era candidato ao trono de Portugal, lembras-te? Mas como é que Filipe II se torna rei se havia uma alternativa bem mais válida e completamente portuguesa, que era a Dona Catarina de Bragança? O marido de Dona Catarina, o Duque de Bragança, jogou pelo seguro. Não quis arriscar as suas imensas posses num jogo político extremamente perigoso com Filipe. Mas os Bragança tinham de certeza um grande apoio da nobreza e do clero, não? Em princípio, sim. Só que o imenso poder de Filipe, o seu caráter forte, a sua estratégia diplomática influenciaram os portugueses. E, claro, o seu dinheiro. Ah, claro, o dinheiro. Em 1543, Dona Catarina casou com o seu primo Dom João I, Duque de Bragança, e tiveram 9 filhos. O filho que herdou o título, Dom Teodósio, chegou a lutar ao lado de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir quando tinha apenas 10 anos, onde acabou ferido e prisioneiro. Dom Teodósio acabaria por ser libertado e mais tarde teve 4 filhos, o mais velho dos quais, Dom João de Bragança. Contudo, Dom João mostrou-se reticente em abraçar a causa. Porque, de resto, era um risco muito grande enfrentar a Espanha. Claro, mas é aí que entra Dona Luísa de Gusmão para o incentivar, dizendo: mais vale rainha por um dia do que duquesa a vida inteira. Sim, Dona Luísa de Gusmão terá influenciado bastante Dom João e esse facto tornou-se um género de mito. Contudo, o procurador do Duque, João Pinto Ribeiro, terá tido um papel ainda mais relevante. A 12 de outubro, João Pinto Ribeiro aparece numa primeira reunião com os conjurados. Convocámo-lo, pois sabemos que há muito vos demarcastes da coroa espanhola, sendo-lhe, aliás, severas críticas públicas. E isso é um facto de enorme grandeza e louvor. Para além disso, vós sois agente dos negócios do nosso Duque, Dom João de Bragança, e tendes sobre ele uma enorme influência. Precisamos da vossa colaboração, caro João Pinto Ribeiro. Ele ouviu atentamente os argumentos dos conjurados, inclusivamente alguns menos agradáveis. Menos agradáveis? Então. Caso o Duque não se junte à nossa causa, e se esta for bem sucedida, o país poderá avançar para um regime republicano, como o dos Países Baixos. Outra hipótese será solicitar a Dom Duarte, irmão do Dom João, que aceita liderar o nosso movimento. E assim, naturalmente, será o nosso rei. João Pinto Ribeiro aconselharia então os conjurados a prosseguirem com os seus objetivos, mesmo que para já não contassem com o apoio do Duque. Para já? Mas isso significava então que João Pinto Ribeiro tinha esperança em convencer Dom João. Precisamente. E a verdade é que iria conseguir quando aqui veio falar com ele a Vila Viçosa. A 24 de novembro, os conjurados têm em mãos a carta de Dom João. Consideradas as muitas razões que há para levar a cabo tal ação, ofereço o meu favor e aceito a proposta que me fazem. E dou poder ao meu mensageiro para que, em meu nome, ordene e disponha tudo como melhor e mais seguro lhe parecer.
Os conjurados conseguiam finalmente o apoio de Dom João. Sim, finalmente. E a 1 de dezembro de 1640 o plano é posto em prática, aqui no Terreiro de Paço, intacto ainda antes do grande terremoto. Mas porquê tão poucos dias desde o apoio de Dom João até à sublevação? Não foi algo precipitado? Tinha de ser. Havia o enorme perigo da conspiração ser descoberta. Pois, já muita gente tinha conhecimento do plano. Precisamente, havia que passar rapidamente à ação. Bem cedo, os conjurados foram de coche ou a pé até ao terreiro e esperaram que o relógio do Paço da Ribeira desse as 9 horas. Depois, dirigiram-se ao Palácio Real e, enquanto um grupo se encarregou de controlar a guarda, outro grupo vai em busca de Miguel de Vasconcelos, o secretário de Estado português que cooperava com os espanhóis e por isso era odiado. Ele apercebeu-se do que se passava e, ao ver que não podia fugir, escondeu-se num grande armário onde guardava vários papéis. Os conjurados não o encontraram. Contudo, ao remexer-se, Miguel de Vasconcelos derrubou os papéis e denunciou a sua presença. A seguir, tiraram-no, segundo se queria, ainda vivo, pela janela. Ah? Defenestraram-no, portanto. Impressionante. Exato, é esse mesmo verbo. É que a minha experiência televisiva levou-me a conhecer muitos verbos esquisitos. Entretanto, o povo foi-se juntando e exerceu sobre ele a sua ira. Mas ainda nos falta a vice-rainha. Sim, outro grupo encontrou rapidamente a vice-rainha, a duquesa de Mantua. Depois obrigaram-na a redigir uma ordem ao governador do Castelo de São Jorge para que não levantasse os seus militares contra a nova situação política. E agora, Dom João já podia partir de Vila Viçosa e dirigir-se a Lisboa para ser aclamado rei. Rei Dom João IV. Após a chegada a Lisboa de Dom João, na noite de 6 de dezembro, seguiram-se dias de festejos e procissões enquanto se preparava a cerimónia da aclamação que aconteceria no dia 15. Simultaneamente, muitos mensageiros espalharam-se pelo reino a cavalo, levando consigo cartas para as autoridades de cada terra se encarregarem de reconhecer e aclamar o novo rei. Uma curiosidade é que Dom João IV consagrou Nossa Senhora Rainha de Portugal. Pois foi. E a partir daí, nem ele, nem nenhum outro rei português usou coroa. Mas o mais difícil da restauração ainda estava para vir. Os 28 anos de guerra que se seguiram foi o mais difícil. E aqui o obelisco na Praça dos Restauradores marca as principais batalhas da restauração. Sim, mas repara que todas elas ocorreram muito depois de 1640. Pois, isso porque os exércitos espanhóis estavam demasiado ocupados com a Guerra dos 30 anos e a questão da Catalunha. E ainda bem, porque Portugal estava com muito pouco dinheiro e o exército português estava muito enfraquecido. A vida de Dom João IV não estava nada fácil. Nada mesmo. Dom João IV não tinha sequer o apoio de toda a sociedade portuguesa. Muitos burgueses, nobres e clérigos mantinham-se por Espanha e o rei foi mesmo alvo de conspirações que acabariam por ser descobertas. A nível internacional, Portugal perdia muitas das suas colónias, devido à posição muito frágil, quer diplomaticamente, quer pelas armas. Entretanto, em 1656, Dom João IV morre. Mas a Guerra da Restauração continua no período seguinte. Sim, primeiro na regência de Dona Luísa de Gusmão e depois com Afonso VI. E como é que foi Dom Afonso VI? Dom Afonso VI foi daqueles reis de fazer chorar, quer de rir, quer de tristeza. Como assim? Vamos a outra psicanálise com Dom Afonso ainda príncipe? Sim, claro. Mas, portanto, meu caro Afonso, por enquanto a sua mãe, Dona Luísa de Gusmão, não lhe confia a governação porque considera o Afonso um menino muito mimado, não é? Parece que o Afonso gosta de percorrer a cidade à noite com um grupo de amigos vândalos, não é? Apedrejar janelas e transeuntes. E se por acaso alguma dessas pessoas depois lhe quer bater, o Afonso manda-os parar e diz que é... rei. Isso. Muito bem. Conclusão, doutor. A conclusão é que vocês, os dois, devem ser mais malucos do que eu como por aqui uma segunda vez a falar com quadros. Mas eu gosto de quadros, de qualquer maneira.
Bom, continuando. Felizmente que Dona Luísa de Gusmão se mantinha como regente, não permitindo que Dom Afonso se tornasse rei. Felizmente mesmo. Alguma coisa a Dona Luísa de Gusmão fez por nós. Aliás, duas. Contudo, a situação do país mantinha-se muito difícil, mas depressa tudo se alteraria. As dificuldades da política externa não diminuíam. Em 1657, os holandeses atacaram Portugal e bloquearam Lisboa por 3 meses. O país não conseguia entrar nas mais importantes negociações diplomáticas e sujeitava-se quase sempre aos interesses das outras nações. Em 1661, novos impostos eram criados para subsidiar a defesa do país. Aproveitando-se do crescente desagrado, vários conspiradores fizeram Dom Afonso assumir a regência como Dom Afonso VI. Entre os conspiradores estava o Conde de Castelo Melhor, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa. Para tudo! Isto é muito importante. Ó, Fernando! Sim. Tu já viste que o Conde de Castelo Melhor é igualzinho ao Jorge Jesus? Não, nunca tinha reparado nisso. Pronto, ok, era só isto. Opa, é que até o cabelo. Que seria primeiro-ministro, concentrando em si os poderes e revelando-se um excelente estadista. Ganhou a mais importante batalha com Espanha, a de Montes Claros, e reforçou a aliança com França, inimiga de Espanha, através do casamento de Afonso VI com a princesa Maria Francisca. Ah, afinal, era bom o Jorge Jesus, o Conde de Castelo Melhor. Tinha um excelente primeiro-ministro, o nosso rei. Sim, ele tinha um bom primeiro-ministro. O primeiro-ministro é que não tinha um bom rei, com as suas excentricidades, com as suas correrias noturnas. Sabia-lhe bem a loucura da noite, literalmente falando. Mas tudo o que é bom tem um fim. Sim, e o fim foi rápido. Dom Pedro, assumindo as fraquezas do seu irmão, destitui Dom Afonso VI e retira o poder ao Conde de Castelo Melhor. Então não foi Afonso VI a assinar a paz com a Espanha? Não, foi mesmo Dom Pedro que assinou a paz com a Espanha e acaba com a Guerra da Restauração. E assim terminou mais uma das muitas tentativas de Espanha para governar Portugal. Toma! Mas calma, Portugal também tentou dominar a Espanha. Aliás, esteve muito perto disso, com Dom João II e com Dom Manuel. Sei hoy este refrán que viva Portugal, siempre la recordarán que viva Portugal. Nesse caso, talvez o flamenco soasse assim. Silêncio que se canta o flamenco.